Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. A série é uma contribuição dessas duas instituições, visando a que o indivíduo tenha mais qualidade de vida de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Olá a todos! Estamos aqui hoje no videocast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. Estou aqui hoje com o neurologista Ibsen Tadeu, a quem eu agradeço demais pela parceria. Esse projeto é uma parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel. E aí, hoje nós faremos algumas perguntas que vão girar em torno de vários aspectos da linguagem e da comunicação. Professor, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema importante e interessante. Muito. E aí eu gostaria de começar com algo bem básico. Como é que o senhor diferenciaria linguagem e comunicação? Uma boa pergunta. Começando pela comunicação. A comunicação é um processo de transmissão de uma mensagem. Então, uma pessoa conversando com uma outra pessoa, uma máquina conversando com uma máquina. Então, tem que ter um emissor e um receptor. E tem que haver um código comum entre essas duas partes. Quer dizer, eu tenho que ter um sistema de que eu vou passar essa mensagem para você e você tem que compreender essa mensagem. Então, existe um código que é já pré-estabelecido que você pode transmitir. Então, isso é a comunicação. E essa comunicação ela pode ser feita através de uma linguagem. E essa linguagem ela pode ser verbal no sentido de falar, ela pode ser verbal no sentido de escrever, e também nós temos uma linguagem não verbal, que é a linguagem através de outros sistemas do nosso corpo, como, por exemplo, gestos, ou então uma expressão facial, ou a entonação da voz, ou então, às vezes, você está conversando com uma pessoa e faz uma pausa, ou então você fica em silêncio, a pessoa está falando, você está em silêncio, quer dizer, o que significa esse silêncio? Entendeu? Então, a pessoa está lá em silêncio, você está falando, eu estou transmitindo uma coisa para você que você está tentando interpretar. É como se fosse a nossa relação com nossa mãe. Muitas vezes, apenas pelo olhar, nós percebemos o que a mãe está pretendendo dizer. Ou até o jeito que ela pronuncia o nosso nome. Ela já está comunicando algo. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Muito bem. Eu tenho uma segunda pergunta que é o seguinte: muitas vezes a gente ouve que a comunicação é mais importante que a informação em si. O senhor poderia falar um pouquinho se isso faz sentido? Faz muito sentido. Quer dizer, a comunicação, como eu havia dito, é a passagem da informação, né? Mas essa passagem de informação vai passar o quê? Um conteúdo que é a mensagem. Agora, eu posso simplesmente falar com você, por exemplo, numa determinada entonação de voz, num determinado assunto, e aquele assunto ficou um assunto assim, morno, leve, mas dependendo do jeito que eu me comunico, se eu falo alto, se eu grito, se eu gesticulo, a maneira como foi passada essa informação é completamente diferente. Então, eu posso passar uma informação que para você vai acabar interpretando de um jeito porque eu falei muito bravo com você. Esse mesmo assunto eu posso falar com uma outra pessoa, num outro tom de voz, e ela vai interpretar, vai entender de uma forma completamente diferente. Então, na comunicação, nós temos a linguagem, que é o conteúdo, mas na hora que nós juntamos a linguagem não verbal, que a gente também chama de linguagem latente, quer dizer, você olha para a pessoa, ela está sorrindo e falando uma coisa séria, ou ela está debochando e falando alguma coisa. Então, a pessoa está passando uma informação, mas o jeito que essa comunicação vai ser interpretada é completamente diferente. Então, isso faz diferença na forma que a gente se comunica. Por isso que é tão importante, inclusive na escola, a gente trabalhar com essas questões desde cedo, né? Porque desde criança
a criança já vai ter essa sensibilidade. Então, quanto mais a gente trabalhar com isso, na idade adulta, talvez menos problema ela tenha. Seria isso, Sim, né? Exatamente. É que você está vendo até pelo seu lado, assim, de escola, mas tem o lado médico da história, né? E principalmente, assim, como a gente faz muita neurologia, é muito comum pacientes psicológicos, mas não é só em neurologia, os pacientes, de uma forma geral, sempre ou quase sempre têm problema emocional psicológico. Então, a maneira que Quem ele não conversa, tem hoje em dia? Pois é. Então, a maneira que ele conversa com você, às vezes ele está falando, não, doutor, está tudo bem, mas você olha, está com uma fisionomia de tristeza, de preocupação. Então, se você for aquele médico, aquela pessoa interessada, você vai querer explorar. Ou então, o paciente está conversando com você, a minha mesa lá do consultório ela é transparente. Eu já estou vendo as mãos, já estou vendo as pernas. Que interessante então, esse não é à toa, detalhe. é um detalhe interessante que na hora que eu comprei a mesa, eu não tinha nem pensado. Depois eu falei, puxa, que bom que eu comprei transparente, que é muito comum mesa que nem essa daqui de madeira. De madeira. Você não vê nada. Se a pessoa está pulando a perna, se ela está virando o pé, você não vê. E aí, na mesa transparente, é um detalhe interessante. Isto também é importante porque reflete, né, o que está acontecendo muito depois da pandemia por causa das consultas online. Principalmente quem faz consulta online mais do aspecto psicológico, perde muito. Entendeu? E está sendo muito frequente consultas de psicologia online. Você não está vendo o paciente, você vê praticamente o rosto, não sabe se a mão está mexendo, se está fazendo assim, assado, você não vê. Com então você certeza. perde o jeito do paciente, entendeu? Que é a Sim. linguagem não verbal. Que interessante. E acabou virando uma prática muito recorrente. Está sendo muito prática, né? A própria palavra fala, mas se você for fazer a verdadeira medicina, a verdadeira psicologia, perde. Então, ainda, se for uma criança, é mais importante ainda que seja presencial. Sim, com certeza. Que a criança ainda se mexe mais, se movimenta, né? Exatamente. Não tem controle muitas vezes. E é um conceito, linguagem, comunicação tão simples, mas às vezes a gente não para analisar tudo isso, né? Quem que vai parar para analisar? Talvez os profissionais da área, mas na prática todas as profissões teriam de, num determinado momento, olhar para isso, Sim, né? sim, com certeza. Tá bom. Uma outra pergunta que eu queria fazer é, no ambiente de trabalho, qual é o papel da comunicação eficaz? Então, exatamente isso. Imagina que você tem uma equipe, tem o chefe, tem os outros colaboradores, vamos dizer assim, os subalternos, sei lá. Então, o chefe, ele tem que saber se comunicar, não é só passar informação. Então, a maneira que o chefe passa essa mensagem, o jeito que ele gesticulou, o jeito que ele falou com o funcionário, às vezes você está gritando, está falando de uma forma que não podia, aí vira o famoso assédio, numa bobagem desta, pela maneira que você falou. E a intenção dele, às vezes, não era esta. Era simplesmente passar uma informação, ele está mais nervoso, está mais irritado. Isso transmite uma forma diferente de mensagem. E a pessoa pode te interpretar de uma forma errada. E aí ela pode até te criticar ou fazer alguma coisa pior contra você. Então, é muito importante uma comunicação eficaz, onde o chefe consegue transmitir a informação de uma forma que ele consegue engajar a equipe, consegue deixar a equipe tranquila, que todos compreendam, falam a mesma língua, falando assim, quer dizer, todo mundo entendeu a mensagem, isso aumenta a produtividade. Então, a forma como você fala com as outras pessoas pode, no caso de uma equipe, melhorar a produtividade. Dependendo do jeito que você fala, um funcionário entendeu de um jeito, porque o chefe estava bravo, ele não falou desse jeito. A comunicação ficou diferente e aí vai haver conflito entre os próprios colegas de trabalho, porque um entendeu de um jeito, o outro ficou com medo de perguntar de novo, e aí você tem dificuldade na produtividade. Isso acaba prejudicando a própria empresa que está envolvida nisto. Muito interessante o doutor falar sobre isso, porque na escola ocorre um processo muito semelhante. Alguns alunos, às vezes, fazem uma pergunta para o professor, a resposta não é tão carinhosa, afetuosa, e aí o aluno nunca mais pergunta. Ou os outros ficam com receio, né? E a gente ouve, às vezes, que alguns pacientes têm até vergonha de perguntar para os médicos determinadas dúvidas, porque eles não sabem como é que vai chegar a resposta. Então, é uma prática muito importante no dia a dia, né? Isso. E essa comunicação gera confiança. Então, o simples precisa ser bem feito, né? Exato, exatamente.
Então é isso. Eu agradeço demais ao Ibsen Tadeu, que hoje esteve aqui com a gente. Esse é mais um podcast, Videocast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. Fiquem atentos às dicas. Como ele falou, planejamento é tudo, saber olhar para o outro e pensar que a gente quer ser tratado como o outro trata a gente bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.